Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui reunidos para o curso do Livro dos Espíritos, no capítulo 10 da Lei de Liberdade, e os itens liberdade de consciência e livre-arbítrio. E que possamos aqui pedir à espiritualidade amiga da Casa do Caminho, que nos auxilie, que possamos ter essa tarde com paz, tranquilidade, e que o Dr. Herman nos guie os nossos pensamentos e nos ampare nesse momento de pandemia. Que assim seja, graças a Deus. Eu trago inicialmente a definição de consciência pela psicologia. É a percepção que você tem de você mesma e do ambiente, com vários graus, e esses determinam seus níveis de consciência. Então, existem níveis de consciência que nós podemos trazer. Madre Teresa de Calcutá, o Chico Xavier e vários outros que eu poderia citar aqui, né? Então, são níveis diferentes. E o maior nível de consciência que nós temos foi Jesus. E a Joana, da série psicológica, eu trago aqui o seguinte: o processo natural que faculta a conquista da consciência plena é também feito de avanços na abnegação, no discernimento, no amor e na autodoação, né? Então, isso é que vai determinar esses níveis de consciência que a psicologia traz para a gente. E depois a psicologia continua aqui. A consciência não constitui algo estático e imóvel. Pelo contrário, está em perpétuo movimento, a nossa lei de progresso. Em mudança constante, nossas ideias, representações e tendências se desenvolvem, se dissolvem incessantemente, dando início a novos processos. Esse é o nosso crescimento. E aí a Joana, comparando aqui com Joana, ela vem o seguinte: todos os seres humanos marcham inexoravelmente para essa conquista, que deve ser o objetivo do processo evolutivo, no qual se encontra em curso. Quer dizer, tanto a psicologia quanto a Joana falam a mesma coisa. E ela mostra que nós estamos numa marcha de progresso, né, num processo evolutivo. E isso define esses níveis a qual nós temos de consciência. E a 835. Será a liberdade de consciência uma consciência de pensar? Aí os espíritos nos respondem: a consciência é um pensamento íntimo. Aí eu busquei lá na 833 a resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe obstáculos. Quer dizer, a nossa consciência, esses pensamentos íntimos, ninguém consegue colocar nenhum obstáculo ao nosso pensar. Pode colocar no nosso agir, nas nossas outras situações, mas não pensar, ninguém tem acesso. Tem o homem o direito de embaraçar a liberdade de consciência? Como é que pode embaraçar a nossa liberdade de consciência se ele não vai ter acesso? Então os espíritos falam que não tem esse direito, né? E coloca o seguinte: que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas suas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então, esse acesso à consciência é só com Deus. E tudo que nós fazemos, o que nós vamos prestar contas, é a Deus, e não a nenhum outro homem, somente a Deus. Então, que fique isso bem claro para nós.
que nós sempre vamos ter essa liberdade de consciência. 837. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Aí o Kardec quer saber. Ele coloca uns embaraços na nossa questão de pensar, na nossa consciência. E o que resulta disso? Aí os espíritos nos respondem: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Então, nesse aspecto aqui, isso é uma coisa importante, que isso nos traz muitas doenças. Por quê? Porque nós pensamos de um jeito, sentimos de outro e acabamos agindo de uma outra forma. Então é importante que nós tenhamos um alinhamento dos nossos pensamentos, da nossa consciência, com os nossos sentimentos e a nossa forma de agir. Os jovens, eles fazem muito isso. Por quê? Eles estão querendo entrar nos grupos, mas só que cada um, muitas vezes, tem pensamentos diferentes dos grupos. Mas ele ainda não está com uma personalidade ainda bem amadurecida e quer fazer parte daquele grupo. Mas os seus pensamentos, seu nível de consciência é diferente. E ele acaba agindo de uma forma diferente a qual ele pensa. E isso lhe causa muito constrangimento, lhe causa muitas doenças psicológicas. Então é muito importante que na formação desses jovens, nós como pais, possamos ensiná-los a discernir as coisas. Nós temos uma responsabilidade em relação a essas situações. No final é o espírito que decide, mas que nós possamos mostrar sempre como educadores a esses espíritos que vêm em nossas famílias para que nós possamos fazer a nossa parte. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quanto notoriamente falsa? E os espíritos falam: toda crença é respeitável, desde que ela seja sincera, que nos conduza à prática do bem. E é condenável são aquelas crenças que nos conduzem ao mal. Isso é uma coisa bem clara para nós, né? E a gente continua aqui. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa igual a ele? É claro que isso é uma coisa que nós estamos faltando com a caridade. É o que os espíritos aqui respondem, né? E estão atentando contra a liberdade de pensamento. Imaginemos os nossos amigos, cada um tem uma crença diferente, nem todos são espíritas, né? Então, como é que eu posso ficar fazendo críticas, fazendo determinadas situações contra a liberdade do pensamento do outro? Cada um tem a sua liberdade de pensar. Nós temos que ter isso em mente e respeitar o direito do outro pensar da forma qual lhe convém, que ele acha melhor. E ele continua aqui. Será atentar contra a liberdade de consciência por empecilhos a crença capaz de causar perturbações à sociedade? Aqui é diferente. Aqui Kardec está perguntando: a crença do outro está causando perturbações a terceiros. E aí? Como é que fica isso, essa liberdade de consciência? Aí os espíritos nos respondem: podem reprimir-se os atos. Né? Então, assim, nós temos aí os exemplos: quebraram
as imagens de Nossa Senhora da Aparecida, atos de vandalismos aos centros de Umbanda. Esses atos são reprimidos. Os atos que estão, não a crença deles, mas sim o ato a qual grupos, que são, para mim, radicais, fazem certas situações desse tipo. E aí Kardec fala muito bem aqui na nota, reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros. Não é atentar contra a liberdade de consciência. Né? Então, acho que isso fica bem claro. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas. Então, quer dizer, Kardec já começa aqui fazendo uma afirmação. A gente pode, devido à liberdade de consciência, que a gente não pode interferir nessa liberdade de consciência. Então, nós podemos deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram obedecendo a falsos princípios? Resposta dos Espíritos. Certamente que podeis e até deveis. É um dever nosso tentar conduzir isso de uma outra forma. E aí os Espíritos pegam, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão e não da força. Não é através da força que nós vamos conseguir reverter um quadro desse, de doutrinas perniciosas. E aí ele ainda continua aqui um outro trecho que eu pego. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade. Então, essas são as únicas coisas que nós conseguimos impor. É o bem e a fraternidade. Então, que nós possamos ter isso, porque não é através da força que nós vamos trazer nenhuma modificação, muito pelo contrário. Nós vemos isso aí nesse processo eleitoral que o último que teve para a presidência, que criou foi inimizades dentro das próprias famílias, né? Cada um tem o direito de pensar, de achar em quem vai votar ou quem vai deixar de votar, né? Então, que nós respeitemos o direito de cada um. Aí ele continua no 842. Por que indícios se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a quem tem o direito de se apresentar como tal? Então os espíritos vão nos responder: a que forma o maior número de homens de bem, e não os homens hipócritas. Isso é uma coisa fácil da gente ver. É claro que a gente vai ver, como ele fala assim, quais são os indícios. O indício é você formar um homem de bem. E aí ele continua aqui, formar um homem de bem. Isso quer dizer, pela prática da lei do amor, na sua maior pureza, na sua mais ampla aplicação. São esses sinais que vão nos trazer que essa doutrina é uma doutrina que tem esses indícios de ser uma doutrina verdadeira, que possa nos conduzir ao bem. 843. Aí a gente já vai para o livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? É claro que nós temos esse livre-arbítrio. Se nós não tivermos livre-arbítrio, é como os espíritos respondem,
o homem seria uma máquina. Então, se nós temos o direito de pensar, nós também temos o direito de obrar em relação ao que nós estamos pensando, de poder praticar o bem, trabalhar no bem. Então, que nós possamos ter esse entendimento em relação a isso. Do livre-arbítrio, 844, do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Aí Kardec quer saber, eu já nasceu, eu tenho livre-arbítrio? Aí os espíritos respondem, há liberdade de agir. Então eu já como um espírito novinho, não espírito, né? Mas quando bebezinho, eu já tenho uma liberdade ali de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. É claro, conforme eu vou crescendo, as minhas faculdades vão se aflorando. E isso vai fazendo com que eu comece a ganhar um outro nível de livre-arbítrio. Ele vai aumentando. Hoje, o conhecimento a qual eu tenho das leis de Deus são muito diferentes de quando eu era criança. E aí, como ele coloca aqui, a minha responsabilidade hoje é muito maior, né, de qualquer um. Então ele continua aqui, estando seus pensamentos em concordância com a sua idade. A criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, as coisas vão de acordo com a sua idade, com o seu amadurecimento. Aí ele continua, 845. Não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, olha só, quando nós reencarnamos, nós temos que entender que somos uma individualidade. Então, antes de reencarnar, nós vamos trazer tudo que nós somos, a gente está ali naquela individualidade. Então, tudo isso, todas as experiências de todas as encarnações, é quando nós vamos encarnar. E quando a gente encarna com todos aqueles vícios ou todas as situações que nós já tivemos de crescimento, de evolução. Então, é como ele fala aqui, constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas. Quer dizer, é o que eu estou trazendo do meu passado. Podem ser boas ou podem ser ruins. E aí os espíritos respondem, as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. E aí eu coloco aqui na 799 que ele fala o seguinte, na 799, um trecho lá, né, que é para destruir o materialismo. Ele fala o seguinte, os espíritos respondem o seguinte para Kardec, né, que a doutrina pode ajudar a destruir o materialismo e que se a reencarnação não se tiver mais nenhuma dúvida quanto à reencarnação, é no presente que nós construímos o nosso futuro. Então, quer dizer, se hoje eu não tenho dúvida disso, da reencarnação, que eu vou voltar num outro corpo, que o meu espírito vai retornar outras vezes, então, se eu tenho dificuldades agora, então que eu possa corrigir essas dificuldades para que eu possa, quando retornar de uma próxima vez, já ter corrigido uma parte dessas dificuldades. Então é isso, dessa predisposição que ele fala de forma instintiva, que o homem já traz com ele. E essa aqui vai ser
vai ser próximo a 846, muito próximo com a 847. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo. Quer dizer, o meu corpo não exerce nenhuma influência sobre os atos da vida, né? E aí ele coloca, e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Muitas vezes tem que haver isso. Nós vemos lá, a doutora Erma muitas vezes fala isso lá na sala de cura. Muitos vêm com paralisia cerebral, com determinadas situações, por terem cometido suicídios no passado, e que a forma, às vezes, que eles vêm é exatamente para limitar o seu livre-arbítrio devido aos abusos de outras encarnações. Não só a questão de suicídio, mas qualquer outra coisa. Às vezes, espíritos muito violentos vêm cerceados através do seu corpo físico devido a um passado. Isso aí são as situações que são colocadas. E os espíritos respondem, é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Aí ele vem aqui, a aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? É bem semelhante ao que estava anteriormente. Então ele responde, pode esse espírito, em tal caso, renascer num corpo idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Então vocês vejam como é que eles fazem, né? Eu, na Paralimpíada, eu pude perceber bem essa diferença de um norte-coreano, na fase de uns 17 anos, jogando bocha, com paralisia cerebral, com a ajuda de uma técnica que estava ali para poder colocar, tinha uma rampazinha para botar a bola, e você percebe que naquele jogo tem estratégia, tem uma série de situações que tem que ter um ser pensante ali. E está constrangido através de um corpo que não poderia se movimentar. Estava numa cadeira totalmente especial, e a qual ele conseguia jogar a bola através de uma varetinha que ele colocava na boca, a técnica colocava na boca desse rapaz, e ele pedia, de alguma forma ele conseguia se comunicar com ela, para colocar essa rampa numa determinada posição, a qual ele achava que seria a correta para ele, e ele por detrás, e a bola era colocada também na altura dessa rampa. E ele vinha por detrás e empurrava a bola para jogar lá e fazer a proteção, né, do jogo lá do... Eu não entendo muito bem daquele jogo, não. Mas era proteger uma bola que quem se aproximasse mais que seria o vencedor. E esse era o jogo final. E ele perdeu o último jogo ali, né, que eram 5, e ele perdeu e ele não se conformou. Não se conformou. Você vendo um corpo totalmente paralisado, totalmente dependente de tudo, e a qual aquele espírito que estava ali, reclamando, se gesticulando, vieram mais 3 juízes para fazer a medida e verificar o que ele teria perdido. Ele não se conformou e chutou, tentando se movimentar as pernas, né,
o tênis dele foi longe. Agora, imagine esse espírito, se tem um corpo normal, as agressões a quais ele poderia fazer. Ali, para mim, ficou uma coisa assim tão clara, uma situação do constrangimento da matéria sobre um espírito pensante, porque o jogo tem uma estratégia, né? Então, assim, uma coisa que para mim foi uma experiência muito grande, eu poder perceber que havia ali, naquele corpo, um espírito, um ser pensante, inteligente, porque ele chegou à final e foi decidido no último, na última partida, e ele tendo as atitudes de um atleta comum que não gosta de perder. Então, por algum motivo, ele veio nesse constrangimento daquele corpo. E a gente vê isso lá na Casa do Caminho, essas crianças vêm da Dona Meca naquele constrangimento. Eu não sei quais os motivos a qual chegaram àquilo. Mas, enfim, é isso que traz a matéria em relação ao corpo. 848. Servirá de desculpa os atos reprováveis a ser devido à embriaguez, aberração das faculdades intelectuais? É claro que não, né? É o que os espíritos respondem. Não, porque voluntariamente o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as suas paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Por quê? Você muitas vezes, você está lá, pode, numa embriaguez, causar um acidente de trânsito, matar, ferir algumas pessoas. Então, ao invés de uma falta, que é a primeira seria você estar ali numa condição já desfavorável, e você ainda cometer outras para outras pessoas, né? Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, né? Isso não teria dúvida. Mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. E ela se amplia com a inteligência. É a lei de progresso. E ele coloca aqui também, conseguintemente, tu que és mais esclarecido do que os selvagens, que somos nós, também és mais responsável pelo que fazes do que o selvagem o é pelos seus atos. Quanto mais nós conhecemos as leis de Deus, mais nós temos responsabilidades. Que isso fique bem claro para nós. Quanto maior o nosso conhecimento, maior o nosso livre-arbítrio e maior essa responsabilidade que nós temos com a vida. 850, que é a última. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculos à inteira liberdade de seus atos? Resposta dos espíritos. É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências, né? Cada cargo que a pessoa ocupa na sociedade exige determinadas posições que nós temos que ter. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixai-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Quer dizer, temos que ter forças para vencer os obstáculos. E no momento, vamos orar. Orar muito pelos nossos amigos que estão aí na saúde, principalmente. Orar por eles que estão necessitando, tanto eles quanto todos os colaboradores que estão nesse momento dentro dos hospitais, salvando vidas e dando a oportunidade para que possamos ter
ao nosso lado os nossos entes queridos. Que Deus possa proteger a todos eles, amparando e dando toda a proteção necessária. Que assim seja, graças a Deus.